Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz. Que bom você ligado, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM, a rádio que é a pura unção do céu para a sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos acompanhar, nos amar, concordar, discordar, às vezes nos suportar. Louvado seja o nome do Senhor em todas as coisas. Muito, muito bom estar com você nesse dia de hoje. Muito bom mesmo. Que o Senhor seja contigo em todo o tempo. Eu sou o pastor Kennedy Prado e junto com colegas, amigos, bispos, vamos ficar juntos num tempo de crescimento, edificação e alinhamento, certo? E chegou já o meu primeiro amigo, Bispo Robson. Gente, nós somos ingleses, nós somos pontuais. My name is Kennedy, this is Robson, Bishop Robson, welcome. Como é que vai, Kennedy? Tudo bem? Pastor Kennedy, Denis. É isso aí, estamos juntos, né? Todo o Brasil conosco, programa Café com Maná. É uma bênção estar. Estamos juntos todos os dias, conversando, debatendo, aprendendo, crescendo, né? Crescendo em vários tipos de assuntos, opiniões. Bom, Bispo Robson, ontem, puxando um pouquinho do nosso tema de ontem, após o programa, acho que no final ali do programa, a gente ficou conversando, porque o nosso programa está no YouTube, tá bom, gente? YouTube é Café com Maná, você pode também divulgar o nosso canal, divulgue para os seus amigos, para as suas igrejas, nos ajude a crescer aqui também. E aí, eu falei assim, olha, acho que seria interessante se a gente conseguisse trazer para os nossos ouvintes 3, 4, eu não sei, pontos em que deveríamos ser indivisíveis. Eu nem sei se existe essa palavra, né? Mas pontos em comum. Quais pontos em comuns nós deveríamos ter como igreja cristã, certo? E esses pontos em comuns serem uma bandeira nossa, né? Uma bandeira de unidade. Porque é certo que há diversidade, é certo que há divisão, é certo que há diferenças de opiniões. Bem-vindo, Bispo Paulo, Maringá. Bem-vindo, Bispo João. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo bem? Abraço para todo mundo que está conosco aí, tanto na rádio quanto online. Abraço para todos vocês, para o Denis. Salve a todos. Bispo Paulo Renato, Pastor Kennedy, Bispo Robson, Denis, querido ouvinte da Sara Brasil, nosso querido companheiro de YouTube, aí no YouTube que nos acompanha. Estamos juntos aí. Shalom, eu estava fazendo aqui a abertura do tema, certo? O Bispo Paulo Renato pode colocar outro tema também em cima, tá? Mas conseguiríamos ter alguns pontos de unidade na igreja, certo? No Brasil, conseguiríamos fazer ou enumerar? Vocês acham que tem como isso é possível? Olha, nisso aqui nós somos indivisíveis, né? Discordamos doutrinariamente de que há batismo com água, batismo sem água, batismo no Espírito, falar em línguas é uma evidência ou não, enfim, temos nossas diferenças, né, denominacionais, mas podemos aqui enumerar para os dias de hoje, né, alguns pontos em que tenhamos que ser extremamente unidos e ter uma só voz, né, uma só bandeira, uma só direção em alguns aspectos. Vocês acham que isso é possível na igreja evangélica nos dias de hoje? É possível e acontece. Obviamente que as diversas denominações religiosas evangélicas, né, se for considerar o cristianismo como um todo, pegar os católicos também,
juntar todos eles, todos católicos evangélicos. Não, sim, é possível, eu não vejo dificuldade de acontecer, eu vejo às vezes resistência, mas dificuldade de acontecer não. E ultimamente, algumas circunstâncias têm demonstrado essa unidade mesmo dentro da diversidade, né? Porque os ministérios, eles são diferentes justamente por causa de alguns pontos, sejam eles doutrinários ou sejam eles pontos relacionados a sistema de governo, né? E por conta disso, existem alguns órgãos, algumas instituições e também alguns eventos que acabam unindo. Hoje em dia eu tenho visto assim um bom índice de unidade. Eu faço parte de um conselho, de uma ordem de pastores, sou membro da diretoria, onde existe uma diversidade muito grande de igrejas diferentes, inclusive com algumas adotam usos e costumes, outras são mais tradicionais no sentido da não adoção do carisma, ou seja, não buscam o batismo com o Espírito Santo, não desenvolvem dons, né? E eu vejo também outro ponto que provoca uma grande unidade, como as marchas para Jesus. Esse evento ele tem ganhado vulto em todas as capitais do Brasil, diversas cidades de porte metropolitano e até nas cidades de porte interiorano, menores. As marchas para Jesus têm acontecido e elas têm unido sim, diversos ministérios, até porque é impossível uma igreja sozinha fazer uma marcha de forma que isso cause um impacto real, verdadeiro, perante a sociedade. Então, eu tenho visto isso acontecer. Vou até dar um exemplo aqui. Eu tive, por exemplo, a graça de ser presidente da Ordem de Pastores de uma cidade, onde eu já atuei, foi a cidade de Cianorte, no interior do Paraná, uma cidade de 80 mil habitantes, e eu fui presidente da Ordem. Na minha gestão de presidente da Ordem, eu tive lá os 2 pastores da Igreja Adventista. Eram 2 igrejas adventistas, uma do 7º dia, outra da Promessa. Vocês sabem que, assim, basicamente falando, a Igreja Adventista do 7º dia, ela não flui nos carismas, vamos dizer dessa forma. Ao passo que a Igreja Adventista da Promessa, sim, flui nos carismas, né? Ou seja, tem dons, tem línguas, tem batismo com o Espírito Santo, a igreja mais avivada por fogo. Ambas possuem uma característica, são guardiões do sábado no sistema do Antigo Testamento. Eles têm o sábado como um dia sagrado para guardar, dia de cultuar a Deus. E veja, eles são, uma saiu de dentro da outra. E na minha gestão lá, eu tive os 2 pastores. Não era só o fato de ter os 2 dentro de uma ordem com as demais igrejas, mas era o fato de ter os 2 no mesmo ambiente juntos com os demais, né? E aquilo fluiu enquanto aqueles 2 estavam na cidade, até que os 2 acabaram sendo enviados, um e depois outro, para uma nova missão em outra cidade. Mas naquele período estiveram conosco, tiveram comunhão conosco, congregaram, falaram a mesma língua e cooperaram em amor. Então, assim, eu sei que sim, existem, né, as dificuldades, existem barreiras por conta disso, e ainda há muito que se crescer, que se desenvolver nesse sentido, eu falo de forma sustentável, de forma inteligente, mas eu tenho visto, assim, acontecer de alguma forma que a gente pode dizer é possível. Aqui em Jandira, acho que foi nos anos, não me lembro exatamente, mas 2000, nós, por causa de um propósito, olha que é a unidade, né? Propósito. Quando tem propósito, as coisas acontecem. Foi implantado por iniciativa popular, única vez aqui em Jandira, né? Isso uniu padres, uniu igrejas evangélicas, colhemos assinaturas em todos os lugares para implantar a lei seca. Não teve outra lei de iniciativa popular, não teve na cidade de Jandira, até hoje. Mas eu me lembro muito bem que houve reuniões, e olha, você vai dizer, as diferenças das igrejas, doutrinárias, e como foi colocado aqui, diversas questões, mas nada disso foi levado em consideração, tudo foi superado porque tínhamos um propósito. A cidade precisava da lei seca. Oi? Como é que é a lei seca? A lei seca fecha os bares
a partir de um certo horário. Então, só quem tinha alvará especial e tal, que poderia fazê-lo com segurança e tal, porque a cidade estava muito violenta. Então, assim, a questão foi muito importante na época e trouxe realmente um efeito para a cidade, assim, muito, muito importante. Realmente a cidade, os índices de violência caíram, mas unidade da igreja. Quando a igreja se une, quando tem um verdadeiro propósito, e o propósito reúne as igrejas, a coisa é muito forte, muito forte. Bem-vindo, Bispo Hugo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bem-vindo. Opa, Deus abençoe vocês. Deus abençoe nosso dia, nosso programa, né? Cada ouvinte, o Denis. Glória a Deus. Amém. Eu acho que a dificuldade que a gente pode encontrar é em definir o que é essencial, aquilo que nós temos que ter unidade, o que é não essencial, que é aquilo que nós não precisamos, né? Podemos ter liberdade de diferenças. Quando nós conseguirmos estabelecer isso, não vai ser tão difícil andar em unidade, né? Porque a falta de unidade hoje, em relação a alguns temas, deriva dessa nossa dificuldade de definir o que é essencial e o que é não essencial. Porque eu acho que o Kennedy está propondo não é exatamente unidade em relação a eventos, em relação a coisas que nós podemos fazer juntos, né? Mas uma definição muito clara do que a gente estabelece como esse cara aqui é meu irmão e esse cara aqui deixa de ser meu irmão. Acho que esse que é o ponto. Se nós, enquanto eu posso achar que, apesar de todas as nossas diferenças de prática, de costumes, a pessoa não está em pecado, né? Não está pecando contra Deus, não está violentando a Bíblia, não está violentando o Evangelho, nós podemos andar juntos. São diferenças de estilo, diferenças de opinião sobre um tema. O batismo tem que ser por imersão ou por aspersão. O batismo com o Espírito Santo ainda opera hoje ou não opera mais hoje, como pensam alguns cessacionistas, né? A organização da igreja, a administração da igreja deve ser através de um pastor sênior ou de um colegiado de presbíteros. Quem deve decidir as coisas na igreja é toda a congregação, ou é o pastor, ou é um colegiado. São diferenças que nós temos, que são diferenças que não impedem que caminhemos juntos, não afeta a essência do Evangelho. Agora, eu estava lendo, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Um artigo que fala que a igreja africana, né, que é uma igreja profundamente conservadora, né, tanto a igreja católica africana quanto a igreja evangélica africana, e a igreja, alguns aspectos da igreja africana têm ramificação em outros países, né? Por exemplo, a igreja anglicana africana é muito forte, a igreja católica africana é muito forte, e eles estavam reclamando de uma colonização, uma nova colonização, que as pessoas que a Europa estava querendo colonizar a África em termos de hábitos e de práticas e de costumes cristãos, querendo impor os seus costumes, os costumes da sua igreja, que são costumes progressistas, né? Então, a África estava resistindo muito porque não aceita determinados movimentos, porque a igreja europeia é muito mais liberal que a igreja africana. E eu creio que é esse tipo de colisão que é objeto de perplexidade, né? Você fica... até que ponto eu posso tolerar a diferença? Até onde vai a diferença? Até onde é suportável a diferença entre nós? Eu acredito que é esse o ponto que o Kennedy, não sei se eu entendi bem, né? Não essa questão, por exemplo, hoje tem a Marcha para Jesus aí em São Paulo, né? Tá em pleno... Vocês que estão aí em São Paulo estão sabendo, né, que deve estar em plena caminhada a Marcha para Jesus aí.
Não sei como é que está, né? Mas pelo que eu vi, teria uma multidão muito grande, inclusive o governador e autoridades estariam presentes. Nesse ponto, essa unidade não é difícil porque é unidade em relação a um fato, mas nós não estamos falando em unidade em relação a um fato, né? Mas até que ponto nós podemos tolerar que uma igreja se afaste do ensino tradicional, milenar, né? Da igreja cristã? Acho que esse é o ponto. Essa é a questão. Ontem eu vi um vídeo muito antigo, me enviaram um vídeo muito antigo, assim, antigo, que eu falo de 30 anos atrás, de um pregador americano falando dos cantores gospels lá nos Estados Unidos, dizendo que eles não tinham compromisso nenhum com o evangelho, com a fé, com a palavra, e sim com a indústria, né, com a indústria da música para... Um exemplo, estou aqui trazendo um exemplo, né? Com a indústria da música para venderem seus discos, ficarem ricos, discos na época, né, ainda eram discos. Eles não tinham igreja, eles não tinham pastores, mas eles se diziam crentes e gospels e estavam entrando há 30 anos atrás. É um vídeo, né? E esse vídeo, o autor colocou aqui, ó, isso continua acontecendo em nossos dias, né? Então, é realmente nesse ponto, sim, né, nessas questões sociais, hoje, os debates que nós temos na sociedade, né, eu creio que seria importante a gente ter alguns pontos claros, definidos, né, e para dizermos assim, ó, aqui nós somos indivisíveis, né? Aqui nós temos porque se nós somos quase 80% da sociedade, da população no Brasil, isso não se reflete, né, num conceito. Eu sei que é muito complicado, muito complexo, mas poderíamos ter entre nós alguns pontos. Isso é possível, Bispo Hugo, ou isso é uma utopia? Bom, não é fácil. Eu vejo muita dificuldade, principalmente porque nós vivemos hoje numa época da teologia liberal, né? A teologia liberal tem influenciado denominações conservadoras, né? Quando você vê igrejas como as igrejas históricas, que estão sendo seduzidas pela teologia liberal, né? Pela permissividade, cedendo à ideologia de gênero e começa a negociar, né? Até a ressignificação bíblica, né? Então, eu vejo que as igrejas históricas vivem hoje uma fase onde pode produzir mais pontos divergentes da igreja pentecostal, por exemplo, ou neopentecostal, ou a igreja da renovação, né? A igreja que nós chamamos de comunidades evangélicas, das quais uma é a Sara Nossa Terra. Nós entendemos que muitos pontos divergentes têm surgido na doutrina. E isso que eu creio, né? Quando a doutrina começa a ser, vamos dizer assim, influenciada seja pela ideologia, seja pela teologia, pela filosofia, pelo movimento muito forte que tem na sociedade hoje, para que o cristianismo se torne mais maleável, né? Mais compreensivo em relação às demandas da sociedade que nós vivemos, isso vai produzindo mais divisão, dificultando a unidade, gerando uma separação real entre igrejas, né? Então, eu acredito que esse é o ponto que para mim, vai cada vez mais dificultar. E Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24, que muitos trairão e odiarão uns aos outros, né, dentro da igreja. Então, a previsão bíblica não é unidade, a previsão bíblica é divisão, né? Então, isso faz com que a gente observe a sociedade, observe as igrejas cristãs, e você percebe a igreja cristã vivendo um conflito, né? Vivendo um impasse na sua maneira de prática. Então, eu acho difícil por isso. Eu acho que o centro, né, dessa divergência é a revolução sexual, né? Não tem como você... a base da diferença hoje, né, é a revolução sexual. É você aceitar ou não os termos da revolução sexual, que implica aí uma série de coisas, né? Mas, principalmente,
implica, eu creio que o que a gente pode definir como uma revolução sexual é a desconstrução da ideia de que o casamento é um ambiente que Deus criou para a vivência da sexualidade. O casamento tradicional, né? Essa concepção, ela está debaixo de ataque hoje, é óbvio, né? E ela não é mais crida no Ocidente. O Ocidente já não acredita mais nisso. Mas as igrejas cristãs, até há pouco tempo, ainda mantinham firmemente essa posição, porque essa é a posição bíblica muito clara, né? Porque é o casamento tradicional que leva à família nuclear, né? A família nuclear é essa família que nós conhecemos, pai, mãe, filhos, né? E a família nuclear é a base da família bíblica, né? É um modelo de família na palavra de Deus, né? No Novo Testamento. E também é um modelo que Jesus aponta quando ele se refere à criação, né? Não era assim no princípio, né? No princípio, Deus fez homem e mulher, ele diz, né? Jesus mostra com essa referência que ele faz ao Gênesis, né? Que a orientação para você definir a questão da vivência, da união entre um homem e uma mulher, é o Gênesis, é a criação, né? Isso decorre de uma normatividade que vem do próprio Deus. Foi Deus quem criou assim. E eu acredito que esse é o ponto debaixo de ataque, e esse é o ponto que nos divide hoje entre os chamados liberais e os chamados tradicionais, né? Quem defende a família nuclear como modelo bíblico, né, e o casamento tradicional como ambiente criado por Deus para a vivência da sexualidade e o único ambiente saudável, hoje, quem é que faz isso, né? São poucas as igrejas hoje que têm a coragem ainda de defender, mas esse é um modelo bíblico, não há dúvida que esse é um modelo bíblico, e esse é o ponto, esse é o pomo da discórdia entre as igrejas hoje, porque algumas igrejas têm uma postura mais liberal em relação a isso, seguindo, né, os ditames da revolução sexual, que prega que desde que você seja adulto e desde que você consinta, tudo está liberado, né? O consentimento adulto é o único limite para a vivência da sexualidade hoje na ética sexual secular, né? Não tem como negar isso, né? Esse estilo de vida, né? Essa maneira de ver a vivência da sexualidade é que se choca com o modelo cristão, e como esse modelo da revolução sexual que veio desde 68, né, do chamado Maio Francês, né, onde houve a primeira declaração pública, né, dessa proposta de revolução sexual como estilo de vida, e depois isso se espalhou para o movimento hippie e tal, né? Isso virou norma, isso virou o normal, né? Isso é o normal no meio secular. E nós somos os poucos que resistimos, né? Mas muitas igrejas já não querem mais resistir, e isso leva a esse conflito, né? Eu acho que esse é o principal ponto que nos divide, né, entre os progressistas e os conservadores. Não é só esse, né? Mas eu creio que esse é o pomo da discórdia. É a origem. O Bispo Hugo falou assim, Bispo Paulo Renato, a previsão bíblica é a divisão. Isso ficou aqui. Aí agora o Bispo João traz a origem, a gênesis, né, de tudo isso. Na tua opinião, né, vamos conseguir ter uma igreja mais unida, ou você acha que isso é realmente uma utopia? Nesse aspecto aqui, nesse aspecto que os dois colocaram. Na sequência, o Bispo Robson, tá? Pode falar. Não, sim, apesar de tudo, eu concordo com isso. Eu creio que são os tempos, né? Até porque não tem como tudo que está profetizado acontecer se não houver essa suposta crise. Só que, assim, a Bíblia termina com um final feliz. Então, eu acredito que depois de toda essa situação, existe um ponto em comum que vai acabar gerando essa unidade. Até porque, por exemplo, nós aqui, né, a gente se conhece, a gente caminha junto, a gente sabe que
Nós 5 aqui, por exemplo, somos arautos dessa unidade. Ninguém de nós aqui está fechado para essa unidade. E mesmo sabendo que muitas vezes nós mesmos nessa unidade somos resistidos. Por exemplo, quando eu percebo que eu quero me aproximar de um irmão pastor aí de outro ministério, para fins do reino de Deus, eu percebo assim um cara meio arredio e tal, obviamente que eu não vou entrar na marra na vida dele, né? Mas eu sempre estou por ali, fazendo a minha tentativa, né, tentando trazer, atrair, inclusive dando espaço para o cara ser quem ele é, para que ele possa ver que ele pode estar dentro daquele ambiente com confiança, sem temor de... Alguns pensam que talvez cedendo a isso, né, e entrando nesse princípio de unidade, sua igreja vai ser invadida na sua privacidade, seus membros vão ser assediados e vão ser levados para outro ministério, ou doutrinas que não são aquelas que a gente adota ou nelas acredita, pelas nossas próprias razões, cada um, né, vão acabar penetrando, incutindo, ou até mesmo a gente vai ser levado a confrontos doutrinários de debate que a gente, na verdade, não quer ter no âmbito dessa relação. Eu sei que tem tudo isso, mas eu sou entusiasta, eu acredito muito nisso, certo? Eu acredito no corpo de Cristo, no corpo místico de Jesus, representado pela igreja, onde nós, na unidade, não apenas nas nossas placas, né, as placas são importantes, elas têm essa representatividade, mas o corpo de Cristo é um só, e ele transcende a questão das placas, das doutrinas, e é isso que forma o corpo de Cristo verdadeiro na Terra, né? A gente fala sobre, dentro dos nossos cultos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja diz amém, aquela coisa toda, e a gente trabalha ali dentro do nosso âmbito ministerial, na nossa unidade própria e tal, mas Deus olhando lá do céu, eu não creio que ele vê dessa forma, cada um dentro da sua igreja, eu acho que ele vê todos, aqueles que professam o seu nome, cuja espinha dorsal, vamos dizer dessa forma, a espinha dorsal do seu sistema de fé e crença está centrado em Jesus Cristo, né? Cristocentrismo. E esse é o ponto em comum. Eu creio que a gente vai ter força para unir quando Cristo for o foco. E eu acredito que tem mais gente além da gente bem intencionada, apesar dos pesares. Bispo Robson, diz um ponto, eu vou perguntar um para cada um, tá? Para a gente até ir para o próximo tema. Um ponto que nos dias atuais, na sua opinião, a igreja deveria levantar como bandeira, tá? Como bandeira de unidade. Olha, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Então, isso é comum em todas as denominações. Quando eu olho historicamente denominações, eu já vejo esses conflitos e problemas, né? É só olhar a história. Pontua um conflito, bispo, dentro dos conflitos atuais. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi ontem. Olha que interessante do que eu ouvi ontem. Eu estava falando com outro pastor exatamente sobre esse nosso tempo, né? Progressismo e tudo mais. E ele estava me falando, ele replicou a fala de um pastor que, não vou dizer o nome aqui e tal, mas que criticou, né, exatamente como hoje os evangélicos usam a Bíblia. E ele disse o seguinte sobre a Bíblia. A Bíblia, o papel, a letra, a quem ele estava se referindo, esse pastor a quem ele estava se referindo. A Bíblia, o papel, né, se tornou o ídolo dos evangélicos. É o bezerro de ouro dos evangélicos. Foi essa expressão que ele usou. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, tá? Foi a primeira vez que eu ouvi. Agora, o que isso significa? É o que estamos conversando aqui. Não é a Bíblia. A bibliolatria. Oi? Estão chamando de bibliolatria. Olha aí, ó, já tem esse termo, então. Nem conhecia o termo. Para você ver como é que é as coisas. A Bíblia deveria nos unir, né? Como regra de fé e prática, mas o que eu percebo é que desde lá de trás, até as denominações, formação de denominações, é exatamente o que dividiu, a interpretação dela, e hoje tem esse termo que o bispo acabou de colocar, né, uma idolatria da Bíblia,
quer dizer, os conservadores, tá? Isso está se colocando, se aplicando para os conservadores, que dizem o seguinte: meus valores são estes. Só que a sociedade quer outros valores e, né, há uma corrente filosófica que briga por esses valores progressistas, de, né, um liberalismo muito forte dentro das igrejas. Olha o que nos divide. O que nos devia unir, no fundo, está nos dividindo, né? Aí começa. Temos que olhar para a Bíblia como ela de fato está, né? O que ela está apontando, e aí estou falando de valores, tá? Sei que tem questão, a Bíblia tem algumas questões de época, né, que se aplica ao contexto da época e tal, mas valores. A Bíblia mudou os valores? A Bíblia tem valores defasados, quer dizer, a Bíblia tem valores que hoje não podem ser mais enaltecidos, praticados, e isso está se discutindo dentro da igreja. Bispo João, você colocaria só, esse ponto aqui é além da sexualidade? Né? Além eu acho que, na verdade, o que o Robson está colocando é o ponto central, né? Que hoje existe um movimento muito forte, né? Que é um movimento de que Jesus é a chave da interpretação, né, da Bíblia. Né? Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. E esse é um ponto que está sendo muito pregado hoje, principalmente pelos progressistas, né? Uma visão mais progressista da Bíblia, e sustenta que você não tem que levar nada na Bíblia em conta que não combine com a figura de Jesus. Um dos precursores dessa visão é o Caio Fábio, mas tem muitos outros que sustentam essa posição. Então, se você não consegue adequar, por exemplo, você pega aquela passagem de Elias, em que ele manda descer fogo sobre os 40 soldados de Acabe, aquela passagem, para ele, você não pode levar em conta, porque aquilo não combina com a pessoa de Jesus. Tanto que Jesus condenou os discípulos que fizeram referência a essa passagem quando Jesus passava com Tiago e João por Samaria. Né? Então, essa passagem deve ser descartada, porque ela não é uma passagem que honre a figura de Jesus, e várias outras passagens da Bíblia. Essa visão, ela tem crescido muito, só que ela é muito perigosa, né? Porque você decide, né? Na verdade, a chave hermenêutica não é Jesus, é a interpretação que você faz de Jesus. Não é o Jesus bíblico, né? Porque de onde nós tiramos o Jesus a quem nós vamos basear para interpretar a Bíblia, né? Porque, na verdade, se Jesus lança a luz sobre o Antigo Testamento lança a luz sobre Jesus. É uma coisa recíproca. Você não pode querer excluir, né, entrar nessa tentação, que é uma tentação antiga da igreja, né, que é esquecer do Deus do Antigo Testamento e ficar só com o melhor de Jesus, né, a parte mais macia, né, mais agradável da figura de Jesus, que é uma tentação que vem desde Márcion, né, que foi uma heresia famosa, né, em que ele descartava o Antigo Testamento, e isso tem acontecido muito. E eu creio que é isso que nos divide, né? Tem aqueles que têm uma interpretação mais fiel, né? Mais submissa ao texto bíblico. Isso não é ser adorador da Bíblia, né? Eu entender que Deus não é o que eu quero. Deus não é o que eu desejo que ele seja. Ele é o Deus que está ali na palavra de Deus. Um Deus muito diferente do que um Deus que eu projetaria. O Deus que eu projeto é um ídolo. O Deus da minha imaginação é um Deus que eu crio. Eu acredito que isso tem acontecido. As pessoas não aceitam o Deus da Bíblia porque não aceitam a severidade de Deus, não aceitam o caráter de Deus e querem criar um Deus conforme o nosso século, o nosso tempo. Isso não é um Deus, né? Isso é um ídolo, né? Eu não acho que nós estamos adorando a Bíblia, eles é que não estão aceitando o Deus que a Bíblia revela. Né? E aí, Bispo Hugo? Exatamente. Eu creio que... Spurgeon, né? O problema é exatamente isso que o Robson colocou e o João confirma,
Porque Salmo 138, eu gosto muito de mencionar Salmo 138, que ali diz que Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então, a palavra de Deus, né, porque nós interpretamos que a Bíblia é a palavra, e na outra passagem de Salmo diz, destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Nós precisamos de absolutos. Se nós não tivermos absolutos, não é uma questão de idolatria, é uma questão de segurança. Né? Você baseia toda a tua vida, o teu futuro e tua eternidade, porque você tem clareza nos absolutos. Se você negocia absolutos, você acabou, aí não tem como. Por isso que não tem como a gente negociar isso que divide, né? Se a Bíblia vai dividir, então sinto muito, ela vai continuar dividindo, porque nós não podemos abrir mão do que exatamente que nos traz segurança, é o que nos traz o conforto, é sabermos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Nós sabemos o limite, né, da nossa liberdade por meio da palavra. Então, se isso vai estar causando divisão, sinto muito, vai continuar causando. Então, aqui, deixar claro aqui aos nossos amigos e ouvintes que nós 5 aqui temos times diferentes, somos de cidades diferentes, estudamos em escolas diferentes, mas tem uma coisa que nos une e que não nos separa. A Bíblia é a nossa única regra de fé, né? E pautamos a nossa vida, a nossa conduta, procuramos pautar e basear e crescer em vida, em família e ministério, baseado na palavra de Deus. Nosso fundamento de vida, nosso alicerce de vida, e para soluções, todos nós aqui cremos assim, é a palavra de Deus. Não alteramos uma vírgula da palavra de Deus. Cremos nela literalmente. A Bíblia, para nós, 5, eu posso falar isso aqui, ela é inalterável, ela não é desatualizada, certo? A Bíblia é a palavra eterna, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo que nos conduz. E nós cremos nela e somente nela, né? É a nossa única regra e de bússola para a nossa vida cristã, é a palavra de Deus, né? Fechamos aqui esse ponto. Depois a gente pode voltar em outro dia em alguns outros pontos. Agora o Bispo Paulo vai assumir o comando. Ele tem outra direção interessante, outro assunto bem importante também para trazer a nós. Muito bem, microfone, não queria soltar aqui. Vamos ser breve aqui. O site guia-me.com publicou ontem uma matéria versando sobre identidade religiosa e seus desdobramentos, né? Eu tenho uma identidade religiosa, eu sou cristão evangélico, confere? Então, eu tenho uma identidade religiosa, seria isso, né? Outros dizem, eu sou católico apostólico romano, outros dizem, sou espírita, sou muçulmano, alguns professam o nada, eu sou ateu, eu não creio na existência de uma divindade. A vida é a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Enfim. Mas o Guia-me.com publicou no seu Instagram, publicou também no seu site. Achei muito boa a matéria e gostaria de dar destaque para ela, sobre identidade religiosa. Um instituto chamado Instituto para o Impacto da Fé Cristã na Vida encomendou uma pesquisa no âmbito do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Confere? Ok. Então, a junção desses quatro países dentro daquela ilha lá em cima, onde tinha a Rainha Elizabeth, faleceu agora é o Rei Charles, estão debaixo dessa coroa esses 4 países. A pesquisa foi feita dentro desse âmbito dessas 4 nações. Veja só, 40% dos cristãos preferem não revelar sua crença. Se as pessoas perguntarem qual que é a fé delas, elas preferem não dizer. 40%. Elas se declaram cristãs, mas não querem comentar sobre a sua fé. Não querem dar vulto social para isso. Não querem ficar falando desse assunto na roda, digamos dessa forma. Aí eles viram também, levantaram sobre judeus. 38% dos judaizantes,
eles também estão nessa, preferem não falar. 29% de muçulmanos também declararam preferir não falar socialmente sobre a sua fé. Fatores que foram levantados, tá? Voltando para os cristãos agora, tá bem? E talvez isso explique os judeus também. Seria o aumento da prática do antissemitismo, que já foi alvo também de assunto nosso no programa em outras ocasiões. O antissemitismo é a perseguição aos judeus, né? Perseguição aos judeus, à fé judaica, aos judeus em si. Seria também uma crise de autoconfiança, olha que interessante, e eu chamaria isso de incerteza sobre a sua identidade religiosa. Sabe aquele negócio? Eu sou evangélico, eu sou cristão, mas as coisas não são bem assim, né? Então seria isso, a incerteza sobre a identidade religiosa. E o ponto que foi batido mais em cima na pesquisa seria o da crise de autoconfiança, que esses índices foram levantados por conta da crise de autoconfiança. Outro fato curioso foi que 28% dos pesquisados, eles se declararam cristãos exclusivistas. Apenas 28% se declararam cristãos exclusivistas. O que seriam esses? Aqueles que creem que a sua religião é a única verdadeira. Quer dizer, eu estou no caminho certo, não existe outro caminho, é por aqui. Só 28% manifestaram essa conclusão, certo? E o que eu fiquei pensando, né? Isso foi feito no Reino Unido, United Kingdom. E aí eu fiquei pensando, e aqui no nosso reino, sei lá se unido ou desunido, como é que andam as coisas, né? No Brasil, será que a gente está com esses índices alarmantes também? Será que a gente tem dentro das nossas igrejas, será que 40% dos membros da nossa igreja tem desinteresse em falar sobre a sua crença, a sua fé para a sua família, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente social? Ficou o limbo aqui. Fala, Robson. Olha, essa é uma coisa para fazermos uma pesquisa na igreja também, né? Assustador, né? É assustador, né? Eu olho, assim, eu concordo com a pesquisa em certo ponto, porque eu estava conversando com a liderança nossa e eu percebo que essa questão da identidade reflete no convite, por exemplo, para que as pessoas venham para a igreja. Quando eu me identifico com a igreja, quando realmente estou envolvido, creio firmemente, aquilo mexe profundamente comigo, é natural convidar pessoas para a igreja. Então, a igreja tem visitantes. Quando a igreja não tem visitantes, quando a igreja começa vamos dizer assim, a diminuir isso, ou até não ter mesmo, eu fico... Aí essa pesquisa me põe em alerta, né? Olha, peraí, será que as pessoas, elas estão identificadas com o evangelho e com a igreja, né? Com a igreja também, porque aí você pode aumentar esse conceito, pode abranger outras coisas. Não só o evangelho, mas a própria igreja. O quanto eu estou identificado com a igreja. Eu trouxe uma palavra, não me lembro qual foi o domingo, né? Ser e ter. O equilíbrio entre ser e ter, né? Eu sou uma testemunha. Sou uma testemunha. Ser, né? No sentido de ser. É identificação. Eu me identifico tanto com o evangelho que eu falo de Jesus, que eu falo do reino, que eu falo dos valores do reino, que eu me posiciono, que eu não tenho medo. Ser. E é muito importante, né? O ser é a essência do ser humano. Então, quando eu estou identificado, quando eu sou, quer dizer, eu passei para um nível de compromisso diferenciado. E Jesus nos chama para ser uma testemunha, né? Ser um discípulo. Né? Quem quer ser discípulo, né? Quem quer ser, eu usei até um versículo, ser grande no reino dos céus tem que ser servo de todos. Identificar-se com a ideia de servir, né? Não com a ideia de grandeza que o mundo propõe, mas com a questão de servir. O Evangelho nos propõe essa identificação com valores.
É muito importante isso. Então... Ontem eu estava ouvindo uma informação que me chamou a atenção. Foi feita uma pesquisa na USP com a religião dos alunos, né? E ali houve duas propostas. A primeira era a pergunta quando você dizia, numa pergunta anônima, você não precisava se identificar, se você frequentava algum tipo de culto religioso. E houve lá um resultado lá na pesquisa, e a mesma pessoa ela respondia uma pesquisa se ela o quanto você defenderia sua fé num debate aberto. E qual foi o resultado da pesquisa? Que 6 vezes o resultado que deu daqueles que debateriam publicamente a sua fé, deu 6 vezes menor do que aquele da mesma pessoa, do mesmo grupo de pessoas que deram a sua opinião sem ter que expor a sua face, a sua identidade. Então, a argumentação vinha de uma pesquisa feita em 1950, onde era uma pesquisa muito simples. Colocava a pessoa diante de 5 traços, e um dos traços era maior do que o outro. Só que, ao ser apresentado os 5 traços, a pessoa tinha que dizer, aquele é o maior traço. Só que havia todo um movimento, uma influência para se dizer que era outro traço que era o maior, e não aquele que estava visível ali. De cada 10 pessoas, 8 confirmavam o traço da influência, e não o traço real. Isso trouxe a constatação, né, científica de que a pressão da sociedade faz com que a verdade seja deformada até para aquilo que é visto. Olha a força da opinião alheia na minha postura, na minha identidade. Não é mesmo? Então, por exemplo, essa pesquisa aí que o Bispo Paulo Renato coloca é uma pesquisa onde as pessoas não querem identificar como é a sua fé. Por quê? Com medo da opinião alheia. Há uma insegurança da sociedade quando ela vai se posicionar por causa da pressão. E hoje nós vivemos num movimento anticristão, né, progressista forte. E, por exemplo, um ambiente como a USP aqui, que nós sabemos que é altamente hostil, né, ao cristianismo, um aluno que se posiciona, ele vai gerar para si mesmo um ambiente insalubre. Ele vai passar a fazer uma faculdade onde todos vão discriminá-lo abertamente, né? Então, hoje existe essa pressão. Imagina você em um país inteiro. Né? Então, é interessante que, na pesquisa da USP que eu mencionei, o índice mais alto foram aqueles que diriam que frequentam uma igreja pentecostal, né, ou neopentecostal, na proporção daqueles que diziam que frequentam uma igreja neopentecostal ou pentecostal e que defenderiam suas posições. Por quê? Porque são exatamente essa linha que mais avança no Brasil, que mais é contundente no Brasil, por isso mais exposta e mais ridicularizada naquele ambiente. Não é mesmo? Então, esse foi o maior índice de pessoas que não queriam revelar a sua fé. Então, nós percebemos que existe realmente uma insegurança dos nossos jovens, né? Dos nossos estudantes que são crentes, que frequentam nossos cultos, mas não teriam coragem de defender sua posição diante de uma situação pública. Né? É muito interessante isso. Concordo. Bem interessante. Até eu estava escrevendo aqui sobre isso, né? Essa crise de identidade religiosa, ela é um reflexo, né? Reflexo de outras crises de identidades, né? Porque a insegurança hoje emocional, a insegurança, as pessoas não sabem quem elas são, né? O homem não sabe quem é homem, a mulher não sabe quem é a mulher. Hoje eu tenho uma menina de 12 anos que eu ensino a ela, filha, existem 2 sexos, masculino e feminino. Fora disso, isso não é verdade. Por quê? Porque ela se encontra num mundo hoje em que
deixam as crianças inseguras, em crises, em relação à sua própria sexualidade, né? E essas crises da sociedade refletem também, há um reflexo na igreja. As pessoas não assumem mais, não se assumem como defensores de uma bandeira, de uma... Vocês viram como a bandeira do Brasil, por exemplo, ela identifica o Brasil, né? Você vê nos filmes americanos, o orgulho que o americano tinha, né? Não tem mais tanto, mas ainda tem muito mais o orgulho da bandeira americana, né? A bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Numa guerra, onde a bandeira ela é fincada, significa que aquele território foi conquistado, né? A bandeira ela dá uma direção, então porque ela tem uma identidade, ela mostra uma identidade, mostra uma força. E hoje as pessoas não defendem bandeiras, não defendem a igreja, não defendem a sua fé, não defendem, elas defendem marcas, né? Marcas. As pessoas têm marcas, né? Eu uso isso, eu uso aquilo, isso é melhor. Agora, falando de identidade cristã, realmente é uma crise. É interessante isso que você trouxe, Bispo Paulo. Serve até como tema de discipulado, né, esse assunto, para defendermos, levarmos nossas igrejas, nossos membros. Que legal, passa para nós depois. Já fiz uma planilha aqui, que isso aqui vai para o próximo. A gente vai debater esse negócio. Eu estou escrevendo também, é interessante, porque isso que o Bispo Hugo trouxe, na universidade, isso acontece na rua, na escola, na quadra de futebol, né? Hoje, os crentes têm medo de assumirem, né, com essa ênfase que eu sou crente, eu sou Bíblia. Você vê, quase não se usa Bíblia, né? Porque a Bíblia expõe claramente. Dificilmente você vê hoje algum crente andando com a Bíblia na rua, porque vai expor, né? Vai expor a sua fé. E é uma crise por causa desse ataque que nós vivemos hoje. Mas vamos na contramão, né? Somos a resistência. Não sei se o melhor nome para o nosso programa são a resistência, né? Ou contramão. Vamos resistir, né? Essa é uma bandeira que nós temos que defender. Seria um dos pontos de unidade que nós temos que ter, né? Entendeu? E sermos indivisíveis nisso. Sermos testemunhas. Eu sou testemunha de Cristo, né? E testemunhar é se expor. Não tem como se esconder. Muito acabou o nosso tempo, né, gente? Já estamos chegando aí nos últimos minutos. Pena que o tempo ficou curto hoje. Tinha bastante coisa para abrir o leque aqui em relação a tudo isso, sabe? Eu queria chegar no ponto que o Bispo Hugo abordou aí, ou também pensar na qualidade da formação. Coloca para amanhã esse tema. Pode pegar e dar continuidade. Tá certo, problema. A gente se conversa aí. Amanhã o pessoal que está com a gente ao vivo no YouTube aí, tem alguns heróis aí que estão conosco aí, né? Que é Sara Maringá. Manda aí um oi, pessoal, para Sara Maringá. Estão assistindo. Quem está no templo ali está assistindo vocês aí. Maringaenses. Isso. Da Maria Catarina, né? O Mar Nasser, o Mar lá da ZN, grande abraço. Jean Paulo, Andréa Duque, Ana Paula, Fernando Persílio e a barbearia Dom Rafael. Essa é fiel, hein? Esses aí querem fazer cabelo e barba aqui, né? O Jean Paulo também é de Sara Maringá. E o David Freitas, né? Ana Paula já mencionei aqui, né? Bem-vindos, Deus abençoe. Nós estamos nos finalmente, né? Cristiane. Que Deus tenha graça aí de levar a gente. Hoje é dia de treinamento avançado de líderes na Sara Nossa Terra, né? Começa em 5 minutos. Vamos lá, né? Vamos lá, então. Gente, então, obrigado. Eu dou continuidade, então, Bispo Robson. Pode dar continuidade. Okay. Coloca o tema e vamos dar continuidade. A gente troca uma figurinha ali, eu te passo o que tinha mais e a gente segue amanhã. Não, pode colocar tudo. Vamos fazer a discussão amanhã. Maravilha. Tá, maravilha. Um abraço aí para todos, então. Bom tal para quem vai participar. Algumas Saras têm culto hoje, procure aí no Google, né? Sara Moema, Sara Zona Norte, Jandira, Maringá, Criciúma,
né? Você vai no site, vai ver quais são os dias de culto aí. Nós somos da Sara Nossa Terra, graças a Deus, a Igreja do Avivamento, a igreja abençoada, a igreja posicionada, hein? Temos orgulho da nossa igreja, né? Falamos de onde somos e aonde estamos, né? Sem crise de identidade, né? Sem crise de identidade nenhuma. Cartão vermelho do Denis aí, gente. Denis, grande abraço, viu? Grande abraço, Denis. Abraço ao povo da rádio aí. Glória Até a Deus. amanhã. Continuamos para encerrar no YouTube.